Queria saudar a todos vocês que estão nesse momento acessando o nosso canal, canal da Igreja Presbiteriana de Várzea Grande no YouTube. Queria saudar vocês todos com a paz do Senhor Jesus. Bom, eu gostaria de convidá-lo a uma reflexão na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. O texto da palavra do nosso Deus nos diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis como alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar ao nosso Deus, pedir para que Ele ilumine a todos nós, para que essa palavra do Senhor possa encontrar no nosso coração espaço para produzir as transformações necessárias em nós, para que nos portemos como melhores servos do Senhor Jesus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, que a Tua palavra será exposta, venho lhe pedir, ó Deus amado, para que aplique a mesma no meu coração e também no coração de todos aqueles que poderão ouvir a exposição desse texto. Ó Deus, precisamos do Senhor, precisamos da Sua graça, do Seu Espírito, para que nos ilumine para compreender e também haja no nosso coração para que sejamos solícitos, obedientes àquilo que aprendermos aqui. Abençoe-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, esse texto é mais um da série que venho pregando, então, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já aprendemos algumas questões nessa epístola. Vimos que o contexto era um contexto onde Paulo escreve a uma igreja composta então ali de pessoas que conheciam a lei de Deus, eram parte do povo judeu, eram judeus convertidos a Cristo, e também haviam ali muitas pessoas que foram convertidas do povo fora do povo judeu, ou seja, eram gentios convertidos a Cristo Jesus, de modo que temos uma igreja mista, uma igreja que conhecia as leis do Antigo Testamento por conta da presença dos judeus, mas uma igreja também composta de muitas pessoas que viveram, antes de ter um encontro com Cristo, uma vida completamente dissoluta, não norteada pela lei de Deus, porque nem sequer a conheciam como sendo palavra de um Deus único e verdadeiro. Isso
faz com que a igreja de Corinto venha a ser uma igreja, então, com bastante problemas. Problemas dentre o povo judeu, que ainda muitos queriam se apegar a aspectos da lei, e outros problemas com relação aos gentios, por conta da pregressa vida que tinham no pecado. Bom, já falamos que a cidade era uma cidade portuária, e se por um lado haviam benefícios comerciais por conta disso, por outro, como toda cidade portuária da época, era uma cidade então bastante promíscua, uma cidade ali bastante envolvida com uma vida de luxúria, uma vida de prostituição. E Paulo agora escreve à igreja de Corinto, reconhecendo aquela igreja, a despeito dos seus problemas, como sendo uma igreja genuína de Deus. No capítulo 5, esse capítulo que nós lemos, Paulo começa escrevendo a essa igreja, falando a ela acerca de problemas de pecado. Como é que a igreja estava lidando com questões pecaminosas? A carta começa exatamente assim: geralmente, ou certamente, o advérbio aqui, colocado na posição inicial da sentença, produz uma certa ênfase ao que Paulo logo em seguida iria afirmar. Então, a ideia é de que Paulo estivesse falando não de uma coisa abstrata, não de uma conjectura, uma suposição, mas Paulo está agora tocando num aspecto que é realmente fato, que é realmente conhecido, que é algo público, notório entre a igreja ou entre os membros da igreja de Corinto. O texto começa: geralmente, o que poderia ser então colocado como realmente, eu sei, vocês também sabem, algo está acontecendo de errado no meio de vocês, algo pecaminoso está sendo praticado como que se fosse algo absolutamente normal ou natural no meio da igreja. Paulo está falando de uma situação de pecado. Ele aqui coloca um pecado tal que nem mesmo havia ou era tão comum entre aqueles que não eram povo de Deus. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O que a igreja estava fazendo? Paulo então escreve à igreja não pensando no que ela estava fazendo, mas Paulo agora olha para a igreja e diz: a atitude de vocês devem ser essa diante do pecado. Assim, quero dizer então que o tema proposto para essa exposição é o seguinte: algumas atitudes da igreja para com o pecado. Quais são as atitudes que a igreja precisa ter diante de uma situação de pecado? É sobre isso que Paulo vai escrever nesse capítulo. E a primeira atitude que Paulo então pontua aqui que a igreja precisa ter diante do pecado é a atitude de lamentação. Lamentar o pecado. O pecado precisa ser algo que produza angústia ou lamento no coração da igreja. O pecado necessariamente deve produzir tristeza no coração daquele que peca e também das pessoas à volta desse que peca, ou da igreja de modo geral. Não podemos continuar agindo como se o pecado não tivesse acontecido. É preciso haver lamentação. O pecado precisa ser visto como uma afronta a Deus, como um desprezo ao seu amor, um ultraje ao sofrimento de Cristo Jesus. Afinal de contas, foi por conta disso que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, por conta de pecado. E quando então nós agimos pecando e não fazemos conta que esse pecado afrontou a Deus, que esse pecado era algo que não deveria ter ocorrido porque entristece o Espírito Santo de Deus,
nós estamos então como que dizendo para Deus que nós não nos importamos com o grande amor que Ele lançou sobre nós, com o amor incondicional dEle, derramado sobre nós na pessoa de Cristo, ao dar o seu único Filho para que morresse na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados. Era isso que Paulo tinha em mente. Então, se você entende que Jesus Cristo morreu por conta do pecado, se você entende que é exatamente as atitudes que transgridem a lei de Deus, que levou o Senhor Jesus para a cruz horrenda do Calvário, você precisa lamentar, você precisa ter tristeza pelo pecado, entendendo então que isso afrontou a Deus, que isso foi como um ato que desprezou o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Pecado jamais, e eu estou me referindo aqui a qualquer pecado, não apenas o pecado de incesto ou de prostituição ou de adultério. Paulo usa esse pecado em si para mostrar, para dar exemplo acerca não apenas dele, mas de todos os outros pecados. A ideia de lamentar pelo pecado não é apenas quando um pecado é algo que salta aos nossos olhos, ou deveria saltar por conta de ser algo que na nossa escala de pecadinho e pecadão seja algo então grande. O fato é que todo pecado afronta a Deus. O fato é que qualquer tipo de pecado é uma afronta à lei de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. Então qualquer tipo de pecado precisa produzir no coração do faltoso e dos seus irmãos angústia, tristeza, lamentação. O pecado não pode ser visto como uma coisa assim, nada a ver, não tem problema. Não, o que é isso? Não, nada a ver. Como muitos hoje têm dito, quando são então ou quando são então questionados acerca dessa ou daquela atitude, não, o que é isso? Nada a ver. Não, o pecado, qualquer que seja, jamais pode ser uma atitude que venha dar para nós motivo de dar essa desculpa. Nada a ver. Ele não pode ser considerado uma coisa de só menos importância. É uma afronta a Deus. Paulo então faz essa pergunta ao povo, aos irmãos, à igreja de Corinto. O que é que vocês têm feito com relação ao pecado? Como é que vocês têm agido nessa situação? Vocês, que atitude vocês têm tido para com aquele que praticou tão grande ultraje? Vocês têm lamentado? Paulo nos dá alguns exemplos acerca dele mesmo, disso que ele está falando. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele diz que chorava, estava se referindo a algumas pessoas até chorando, porque elas haviam se tornado inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, Paulo está falando que pessoas que cometeram pecado tornaram então motivo de choro, de lamentação, de angústia, de tristeza para a alma dele. É disso que Paulo está falando para a igreja. Eu não estou entendendo como é que vocês estão vivendo, tendo no meio de vocês alguém que está vivendo no pecado, alguém que está então vivendo uma situação que entristece a Deus, que envergonha o nome de Cristo, que afronta, despreza o sacrifício vicário e o amor incondicional de Deus. Como vocês não estão lamentando isso? O pecado jamais poderá ser visto como algo natural, como algo normal, ou algo então que você não dê a devida importância. Por conta disso, então, eu pergunto a você: você tem lamentado o seu pecado? Quando você afronta Deus, quando você vive um deslize, vive uma situação de tropeço em alguma lei que Deus deixou para mim e para você na palavra dele, qual tem sido a sua atitude? Você tem lamentado?
O termo lamentar aqui é um termo interessante. O verbo aqui se refere a entristecer-se pelo pecado que você cometeu e também pelo pecado que o seu irmão cometeu. Não apenas uma lamentação que é produto do seu pecado, mas uma lamentação que também é produto do pecado do seu irmão. Porque nós somos um corpo. Como o corpo de Cristo, quando um se alegra, todos então devem se alegrar. Como o corpo de Cristo, quando um está sofrendo, todos devem sofrer. Como o corpo de Cristo, quando um deixa de cumprir a lei, todos devem lamentar com ele o seu pecado. E eu pergunto a você, qual tem sido a sua atitude para com os seus irmãos, quando você os percebe em vida de pecado, em alguma atitude que você sabe que afronta a Deus? Tem havido tristeza no seu coração? Você tem expressado a angústia na sua alma por saber que o nome de Cristo foi ofendido? Por saber que o nome de Cristo, a obra vicária dele foi então colocada como se fosse nada, desprezada? Pois bem, além de lamentar então, Paulo nos dá agora aqui também uma outra atitude que nós devemos ter. E essa atitude, ela é a seguinte: punição. Paulo nos dá aqui a informação de que, mesmo estando distante, mesmo não estando presente ali com o povo na igreja de Corinto, com os irmãos ali, ele trata de mostrar que o pecado precisa ser punido, o pecado precisa ser então tratado como pecado, e a pessoa que cometeu então tal deslize precisa ser disciplinada, precisa ser punida pelo seu pecado, porque é exatamente a punição que servirá de instrumento para que haja arrependimento naquela pessoa que cometeu então tal ultraje. Paulo, no verso 4 e 5, verso 3, ele diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A punição demonstra à igreja que o nome de Deus precisa ser honrado, demonstra à igreja que Deus, Ele é santo, santo e santo, e que, portanto, o teu povo precisa também viver vida santa. Pedro, o apóstolo Pedro, em sua epístola, fazendo então uma citação de Deuteronômio, nos mostra exatamente isso, dizendo: porque Deus é santo, o povo também deve ser santo. E ele cita o texto onde Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Algumas pessoas se enganam e dizem que a punição, disciplina, é algo que Deus imprimia ou colocava sobre o povo na época do Antigo Testamento, e que no Novo Testamento agora é época da graça. Amados, isso não faz jus ao ensino da Escritura. Tanto na época do Antigo Testamento havia graça, a mesma graça que está sobre nós hoje, como hoje também a lei. Naquela época havia lei e graça, e hoje lei e graça. A diferença é que naquela época a graça estava como que restrita a uma única nação, e que agora, depois da vinda de Cristo, a graça de Deus, ela é expandida, abre-se agora um leque, alcançando outras nações, não só outras, mas agora alcançando pessoas, povos de todas as línguas, tribos, raça e nação. A mesma graça que salvou Moisés, a mesma graça que salvou Davi,
é a graça que atua sobre nós hoje, sobre a igreja hoje. E a mesma lei que atuava sobre eles, ou que eles tinham o dever de obedecer, também nós temos o dever de obedecer hoje. Jesus Cristo ensina isso. O apóstolo João, mostrando os ensinos de Cristo, diz que aquele que ama Deus deve então obedecer os seus mandamentos. Então, quando você não obedece o mandamento de Deus, não pense que Deus então, ele age como se isso não tivesse importância alguma, porque a graça dele está sobre você. Não é assim, meu querido. Não é dessa forma. Afrontava Deus no passado a transgressão da lei, como afronta a Deus hoje qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de transgressão da lei de Deus. Por isso, Paulo então aqui age para alguns de maneira severa, para alguns de maneira a desconsiderar que estamos na época da graça. Mas a verdade é que isso também é o Evangelho. Deus não faz vista grossa para o pecado. Hoje, não se engane. Assim como não fazia antes, não faz agora. Paulo então, ao entender isso, ele coloca dizendo: tal pessoa que tem cometido tamanho traje contra a palavra de Deus, ele precisa urgentemente ser punido. Ele precisa ser urgentemente também disciplinado, receber a devida punição do Senhor. E a punição aqui é aquela que nós entendemos ser a mais grave ou a mais intensa, a punição no seu maior grau, que é exatamente a excomunhão, é exatamente o afastamento da pessoa do corpo de Cristo ou da igreja. Entregar a Satanás significa exatamente isso. Excomunhão, isto é, aplicar o ponto mais extremo de uma disciplina. Mas até isso, em última instância, é feito com o propósito de ver o faltoso livre da perdição eterna. Até esse ponto da disciplina é administrado, é aplicado com o objetivo não de dar a perder a obra que Cristo realizou em favor daquela pessoa em pecado. Jamais, a obra de Cristo jamais será abandonada, será descartada, será retirada de sobre alguém os benefícios da sua obra. Mesmo quando está vivendo a excomunhão, o objetivo, como Paulo vai colocar aqui, é que a obra de Cristo não venha se perder naquela pessoa. Paulo diz isso: entregue a Satanás, para que então essa pessoa, ela venha ser ali como que destruída por Satanás no que diz respeito ao seu aspecto físico, mas no que diz respeito à sua alma, ela seja salva, ela venha ser então objeto do amor de Deus, não permitindo que a obra de Cristo venha se perder na vida dela. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Como está a sua vida, meu querido? Você tem vivido no pecado? Você tem alimentado algum tipo de situação, algum tipo de atitude que você sabe que é pecaminosa, que você sabe que afronta a lei de Deus? Cuidado, cuidado. A mão de Deus pode pesar sobre a sua vida. Talvez hoje Deus esteja aqui
te dando a oportunidade de viver a disciplina administrada no seu grau mais leve, que é a exortação, que é apontar para você o seu pecado, a fim de que você então entenda as suas atitudes pecaminosas, a fim de que você reconheça que tem transgredido a lei de Deus e agora mesmo caia em arrependimento diante de Deus, obedecendo à exortação que Deus está fazendo na sua palavra agora. Caso você não entenda isso, querido, e ainda continue a viver nutrindo uma atitude pecaminosa na sua vida, cuidado, a mão de Deus poderá ser pesada sobre você, como foi com essa pessoa, como foi aqui a conclusão de Paulo. Deus pode também fazer com você o que Paulo pediu para ser feito com aquela pessoa, entregar você na mão de Satanás, para que você então venha sofrer agruras, para que você venha ter então um sofrimento no seu corpo, para que você seja levado de um lado para outro, tocando de uma parede a outra, esfolado no chão, esfolado na peneira. Cuidado, não se brinca com Deus. E vocês, igreja do Senhor Jesus, como é que vocês têm agido? O que Paulo está fazendo aqui é olhar para uma pessoa em pecado e então agir, exortando tal pessoa, mostrando a ela que ela vive em pecado, que ela tem que mudar de atitude. Eu pergunto a você, você tem feito isso com o seu irmão? Você primeiro tem lamentado o pecado dele, e em segundo tem sido instrumento de Deus para que haja então disciplina, punição nesse teu irmão em pecado? Quando nós falamos de sacerdócio universal, quando a Escritura nos apresenta essa temática, dizendo que nós somos povo de Deus, nação santa, sacerdócio universal, povo de propriedade exclusiva de Deus, Deus está colocando que nós como sacerdotes, nós temos acesso até a presença de Deus, não apenas para nos dirigir a Ele, mas também para intercedermos pelos nossos irmãos e para cuidarmos da vida espiritual dos nossos irmãos. O que significa dizer então que nós devemos ser instrumentos da mão de Deus para levar sobre os nossos irmãos que estão vivendo em pecado a exortação, a punição, para que eles venham se arrepender e venham então emendar os caminhos na presença do Senhor. É assim que Jesus Cristo ensinou. Quando você vê um irmão cometendo pecado, vai até ele, exorte-o para que abandone o pecado. Ou seja, mostre a ele a punição de Deus. Se ele não te ouviu, vá, leve testemunhas e mais uma vez exorte-o. Se não ouviu você, então vá agora com testemunhas e leve o caso à igreja, à liderança da igreja, para que essa então administre sobre ele. Se for necessário, esse grau de punição, a excomunhão, a fim de que ele então, distante do Senhor, não venha viver os cuidados que Deus dispensa à sua igreja, mas venha então viver na mão de Satanás o juízo de Deus, não de Satanás. Quando a pessoa é excomungada da igreja, ela não gozará mais da proteção de uma comunidade cristã atenciosa e solícita. Mas quando estiver à deriva, quando estiver sendo lançado por Satanás de um canto para o outro, privado do apoio espiritual, recobrará o seu juízo e subsequentemente viverá o arrependimento. Ainda que não venha ter mais forças, ainda que seja o último ato da sua vida. Como está a sua vida? Como está o seu coração? O seu comprometimento no cumprimento da palavra, não vivendo em pecado,
e agindo como instrumento de Deus na vida daqueles que têm pecado. Terceiro lugar, além de viver diante da situação de pecado, lamentação, punição, Paulo também fala de separação. Cristo, como Cordeiro Pascal, removeu o pecado do seu povo. Por isso, seu povo santificado não deve mais viver na prática do pecado. A exortação de celebrar uma vida de obediência segundo a vontade de Cristo exclui o fermento velho, isto é, a malícia e a maldade. Necessariamente isso deve acontecer. É disso que Paulo está falando quando ele relembra então aqui do verso 7 em diante, exatamente a questão da Páscoa, dizendo: lançai fora o velho fermento. Na época da Páscoa, na semana da Páscoa, todo o fermento que havia nas casas do povo de Deus deviam ser colocado fora, jogado fora, tirado das casas, porque o fermento era um símbolo exatamente da contaminação, um símbolo do pecado que, ao encontrar um espaço, vai se avolumando, se agigantando, até tomar conta de tudo que ele encontra pela frente. Exatamente como o fermento age numa massa. Uma pequena pitada de fermento é capaz de então permear, envolver-se, misturar-se por toda a massa. Paulo então aqui, usando dessa ilustração, ele está dizendo: aquele que tem vivido de maneira contumaz no pecado, aquele que não tem ouvido a palavra de Deus e se arrependido, deve ser separado da igreja, e a igreja deve se separar dele. Deve haver uma separação de corpos aqui. Aquele que está em pecado da igreja. É disso que Paulo está falando, de separação. Paulo está dizendo a mim e a você, meu querido, que uma pessoa que se diz irmão não pode ser chamado de irmão, não pode ser considerado mais seu irmão. Paulo havia escrito antes uma outra carta à igreja, e ao que parece as pessoas não haviam entendido muito bem o que Paulo havia pedido ou ordenado a eles. No verso 9 lemos: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Parece que quando Paulo escreveu isso à igreja, a igreja entendeu que Paulo está maluco. Paulo surtou. Como é que nós vamos viver distante, não misturando com o povo? Vamos sair do mundo. Vamos criar uma sociedade, um lugar, então ali uma comunidade totalmente separada das pessoas do mundo. Paulo está dizendo: não é isso que eu quis dizer a vocês na carta anterior. E então, para que não haja mais uma vez mal entendido do que eu estou afirmando, eu digo a vocês, eu explico a vocês. E no verso 10 então ele explica dizendo: eu estou me referindo com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Eu não estou dizendo para vocês, povo de Deus, eu não estou dizendo para você, igreja do Senhor Jesus, que vocês devem então agora como que ser um povo totalmente distante do mundo, ou separado como que num lugar deserto, só o povo de Deus. Não é isso. O que eu estou dizendo a vocês é que no meio do povo de Deus não podem viver, não podem estar aqueles que se diz povo de Deus e continua vivendo no pecado, aquele que se diz lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas está emporcalhado com uma vida de injustiça, de pecado. É isso que Paulo está apontando aqui. E Paulo parece aqui trazer um tom exatamente de ira, de indignação. Ele diz: eu não estou entendendo, vocês ainda se ensoberbecem,
Vocês ainda se acham aqueles que estão agindo da maneira mais natural, normal e aceitável do mundo. Não é boa a vossa jactância, não é boa a vossa soberba. Caiam em si. Pecado afronta a Deus. E quem tem vivido na prática do pecado não é bem-vindo no meio do povo de Deus. Quem está vivendo pecado como se fosse algo absolutamente normal, natural, não é bem-vindo no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Mas na igreja de Corinto, parece que isso podia acontecer. E Paulo está dizendo, vocês estão enganados. Jesus pagou um preço alto. Verteu o seu próprio sangue. Teve as suas mãos transpassadas, o seu lado transpassado. Teve a sua cabeça toda ferida por uma coroa de espinhos que foi encravada na sua cabeça. Sofreu o peso da ira de Deus, teve que beber o cálice da ira. Não se unam, não vivam comunhão com aqueles que se diz povo de Deus, mas vive na prática pecaminosa, mas vive como um avarento, mas vive como um impuro, mas vive como um ladrão, mas vive como um idólatra, mas vive como um beberrão, mas vive como um maldizente. Esses não podem ser povo de Deus se tem vivido assim. Então, sequer os recebam em sua casa. Separação, meu querido. Separação. A atitude da igreja para com aqueles que têm vivido na prática do pecado deve ser de separação. Mas eu pergunto a você, você tem tido coragem de se separar daqueles que se dizem irmãos, mas têm continuado numa vida de pecado? Sabe, aquela pessoa que chega para você assim, te encontra em algum lugar, na fila do banco ou na faculdade, e diz, e aí meu irmão, mas você sabe que ele está vivendo no adultério. Qual tem sido a sua resposta para ele, quando ele chega para você e diz, como é que vai meu irmão? O que Paulo está dizendo aqui é que você deve imediatamente dizer para ele, peraí, irmão não. Porque os meus irmãos têm vivido de maneira a engrandecer, a honrar, têm se preocupado em viver de tal maneira que Cristo Jesus seja glorificado através das ações, das atitudes da vida dele. Você tem vivido no pecado, você afronta o nome de Cristo, então não me chame de irmão. É isso que Deus espera do povo dele, é isso que Deus espera da igreja dele. Separação daqueles que se dizem cristãos, mas vivem na prática do pecado. Tem no seu Facebook lá, na sua lista de amigos, alguns desses, exclua-os. Exclua-os. Não viva relacionamento com eles. É isso. Paulo não está dizendo para você fazer isso com pessoas que você sabe que são ímpias. Dos ímpios, não tem como a igreja então sumir, separar-se. Aliás, os ímpios são exatamente o campo que precisa ser então ali impactado com a glória de Cristo emanada, demonstrada através da nossa vida, para que sejam eles impactados e venham eles também crer e se fazer então povo de Deus. Mas aquele que se diz povo de Deus e vive na prática do pecado, esqueça-o.
Qual tem sido a sua atitude, meu querido? Você sabe o que é pecado? Então, se você tem pessoas que você conhece que se dizem cristãs e têm vivido na prática do pecado, a sua atitude para com elas deve ser, primeiro, lamentar os pecados dela. Segundo, ser instrumento de Deus para que haja disciplina sobre a vida dessa pessoa, para que em nome do Senhor Jesus ela possa se converter, ela possa se arrepender e então emendar os caminhos dela e ser então bem-vindo no meio do corpo de Cristo, na igreja, no seio da igreja. Mas caso contrário, ainda que venha a ser disciplinada, ainda que receba punição, continue na vida, na prática do pecado. Então, querido, entenda, separação é a outra atitude que Deus espera de você, da igreja de Cristo hoje. Que o Senhor possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar, e que nós possamos então entender que o pecado afronta sempre Deus. A mentira, a prostituição, o adultério, o roubo, o adultério, o namoro que ultrapassa os limites, o uso da internet para acessar páginas pornográficas, a idolatria, quer seja ela realizada de qualquer tipo. Por exemplo, quando você trata a sua esposa amando-a mais do que Deus, isso é idolatria. Quando você trata o seu namorado ou a sua namorada como sendo mais importante do que Deus, isso é idolatria. Quando você trata o seu dinheiro, a sua vida financeira como sendo mais importante do que Deus, do que a lei de Deus, isso é idolatria. Quando você se entrega à bebida de modo que é dominado por ela, isso é pecado. Se você, querido, tem convivido com alguém que tem praticado essas questões e que ainda se diz irmão, separe-se, afaste-se, pois é isso que a palavra de Deus está fazendo. Lamente o pecado dele. Se for o teu caso, lamente-o. Receba essa palavra como punição de Deus, exortando o seu coração, emende o seu caminho. Se for no coração de outros, na vida de outros, e você está ouvindo essa mensagem, Deus está colocando sobre você a responsabilidade de lamentar e de exortar, ser instrumento da punição, da disciplina de Deus sobre a vida dessas pessoas. E se elas não te ouvirem, não resta outra coisa. Entregue a Satanás para a destruição da sua carne, a fim de que então o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não o receba, não o trate mais como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?